Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos compartilhando. Sábado, friozinho gostoso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe, né? Nós vivemos pela misericórdia de Deus, porque a cada manhã, você sabia que a cada manhã, a regra passada, a cada manhã é uma das promessas. Por isso você tem que começar a ler a Bíblia. Porque aí você tem conhecimento e você não vai viver fazendo algo que você nem sabe que é verdade. Como se... fazendo no automático, né? Mas a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. É como se você sai da sua casa todo dia de manhã para trabalhar e você tem uma motivação, que é o seu salário no final do mês. A promessa é isso, é o seu salário. E quando se trata de Deus, ainda tem essa questão de que é pela graça. Quando se fala da salvação eterna, não é pelos seus... A salvação eterna, você só tem que aceitar Jesus como seu único salvador. Você só precisa tomar essa decisão de aceitar Ele como seu único salvador. E para você ter a vida que você deseja, por isso que eu coloquei esse tema, para você ter a vida que você deseja, você só tem que fazer os passos necessários para que você conquiste. Mas quando você sabe, você conhece a verdade, você não é manipulado por ninguém. Você não faz as coisas por medo, você não busca Deus por medo, você não tem medo mais de coisas que até então você faria por medo. Oi, Ludmila, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, a rotina da vida que você quer, a rotina da vida que você quer, ela precisa ser construída por você. Ela não tem que ser construída por qualquer outra pessoa. Até pelo próprio Deus. Ele já te deu autonomia. Ele já te deu o dom da vida, o presente da vida. E muitas vezes a gente coloca toda a nossa responsabilidade em Deus, né? Se as coisas não aconteceram porque não foi o tempo de Deus, se as coisas ruins aconteceram foi porque Deus quis assim, porque Deus tem uma resposta. E é verdade, Deus tem uma resposta para tudo. Se aconteceu, Ele está no controle sim de tudo, mas nem tudo é a vontade dele. Se aconteceu não é porque é a vontade dele. Se aconteceu é porque ele permitiu, através das suas atitudes, através da forma como você está conduzindo a sua vida. E às vezes você quer ter um resultado, você olha para outra pessoa e você chega até a invejar, né? Que é um sentimento ruim, mas que todo mundo fala que é invejado. Mas você já viu alguém assumir que é invejoso? Você já viu alguém assumindo? Nunca. Por quê? Porque ser invejoso é feio, é ruim. Ser invejoso nem precisa você saber o conceito dele, de ser invejosa ou invejoso, para você se envergonhar daquilo. É como se fosse pior do que ser ladrão, pior do que ser qualquer outra coisa que você possa imaginar. E a inveja, ela tá ligado à incapacidade que você sente não só em fazer o que você precisa fazer para conquistar a vida que você quer, mas em ser. Porque quando é para nós fazermos alguma coisa e é a tua primeira vez, vai ter dificuldade. Você vai se sentir insegura, você não sabe sobre aquilo.
A tua mente, ela nunca passou por aquilo. Então, é um processo. E aí, se você não entende isso, o que vai acontecer? Você não tem capacidade para fazer o que é necessário para que você tenha o resultado que você deseja. E aí é onde é necessário que você entenda o que está por trás de você não ter a rotina que você precisa construir. O que está por trás de você não ter essa rotina e muitas vezes até invejar outras pessoas pelos resultados dessa outra pessoa, do que a pessoa está vivendo, que a pessoa tá construindo, que a pessoa tá colhendo. Tá ligado à tua identidade. Tá ligado a vários fatores que nessa live de hoje vai ser bem rapidinha. Eu coloquei aqui 7 pilares. 7 pilares de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que ela consegue, que ela precisa ter esses pilares. Tudo na vida para você construir, você precisa ter sustentação, né? E se hoje você não está tendo o resultado que você gostaria, precisa ser alinhado. Precisa ser alinhado esses pilares. E amanhã eu vou entrar para falar sobre esses pilares. E eu acho que eu vou ter até convidada, tá? Eu acho que vai... Ai, obrigada. O chazinho tá muito, muito, muito quente aqui, gente. Pô, frio. Quente tá é o chá. Amanhã nós vamos... eu vou falar sobre esses 7 pilares que é necessário para que você possa construir a vida que você acredita merecer. Para que você entenda que a rotina da vida que você quer, ela precisa ser construída por você. Por você. Porque o resultado que você não tem está nas coisas que você não faz. E as coisas que você não faz está nas coisas que você não sabe como fazer ou simplesmente não sabe por que você está com esse problema. E muitas das coisas que estão por trás daquilo que você não consegue fazer também está por trás de quem você pensa, quem você é, da sua identidade. Porque se eu tenho que fazer algo e eu tenho que me encorajar para aquilo, mesmo que eu ainda não tenha habilidade para aquilo, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que acreditar, mesmo que eu acho que eu ainda não tenho a capacidade daquela pessoa que já está há anos no mercado. Mas eu tenho que acreditar que eu sou capaz, eu tenho que acreditar que eu sou amada, eu tenho que acreditar que eu nasci para um propósito, que eu tenho uma missão, que eu vou impactar pessoas através daquele trabalho que eu faço, daquele serviço, daquele produto. Então toda pessoa bem sucedida, a primeira coisa que ela entendeu não foi sobre o que ela faz, foi sobre a motivação do porquê que ela faz o que ela faz. Foi exatamente sobre o servir. Então, qualquer coisa que você lembre agora e que você pense assim, qualquer coisa que você lembre agora de sucesso, né, uma empresa de sucesso, um produto de sucesso, essa pessoa, ela teve, a primeira coisa que ela teve foi a ideia de fazer. Depois, o que essa pessoa teve? Qualquer coisa que você imaginar aí agora de uma pessoa que é vencedora, de uma pessoa de sucesso. A primeira coisa, ela teve ideia do que fazer. Depois, ela começou a buscar na identidade dela quem era ela, para achar esse propósito e descobrir que não é sobre o que eu quero só construir para mim, mas como eu vou fazer a diferença na vida de alguém, como eu vou servir, como eu vou resolver uma questão, ou uma dificuldade, ou ajudar a realizar um sonho. Então, eu vou dar um exemplo que veio assim do insight. A BIC. A BIC, desde quando ela construiu, ela tem esse mesmo modelo. E dificilmente você vai achar, independente da classe social, uma casa que não tem uma BIC, não tem uma caneta, né? Então, assim, e o que essa pessoa pensou?
quando ela foi construir seu império. Ela pensou em resolver um problema de forma acessível. E então primeiro ela tentou fazer, né? Ela pensou em fazer. Depois ela teve que acreditar nela, acreditar que ela seria capaz, acreditar qual era a identidade dela. E aí, por isso que a Bic ela é sucesso no mundo inteiro. Então assim, por isso que porque ela resolveu uma questão. Então, às vezes você quer resolver uma situação na sua vida, tá reclamando da situação na sua vida, tá reclamando de um pilar, né, em especial. Ontem a gente falou sobre a roda da vida, mas você não tem disposição para aprender, você não tem humildade para ver onde você está errando, você quer que seu marido muda, mas você não quer mudar. Se você é uma pessoa arrogante, se você continua sendo arrogante, se você quer ser a certa porque você é ferida, então você pensa assim: homem nenhum não vai mandar em mim. E sem pensar que uma mulher que age dessa forma, ela vai estar sempre sendo mais ferida ainda. Porque qual homem vai tratar com honra uma mulher arrogante? Pensa comigo. Qual o homem, e do mesmo jeito, qual a mulher vai honrar, vai tratar com honra, com respeito, um homem que é arrogante, um homem que não ouve, um homem que não aprende, não sabe ouvir, não sabe reconhecer quando está errado? Qual casal, quais pessoas vão ter a possibilidade, né, a mínima possibilidade de vencer, se não tiver a humildade de ver onde está errando? Então, quando você aprende isso, você fala: peraí, a minha vida precisa mudar, mas por onde eu posso começar? Que tal começar por você? Então, que tal começar por você? E no nosso desafio 21 dias, é exatamente isso que vai acontecer. Amanhã eu vou entregar os 7 pilares. 7 pilares para uma vida que é necessário você ter. É impossível uma pessoa que venceu, que superou dificuldade, e ela não ter esses 7 pilares. É necessário. É como se você vai construir uma casa, você precisa desses 7 pilares. Você precisa. Então, amanhã eu vou entregar esses 7 pilares para você saber qual que você não está fazendo. E também o objetivo dessas lives que eu estou fazendo é uma única. Você entender aonde que você precisa de ajuda. Você ter consciência de qual que é o seu problema, qual que é a vida que você merece e se é eu que vou contribuir com a sua vida. Então, assim, todo o conteúdo que eu passo aqui, ou qualquer pessoa passa, a diferença é que uns não entregam valor. Eles já sabem como fazer para te deixar cada vez mais confusa. E muitas vezes eles têm até resultados muito maiores. Porque as pessoas gostam dessa dificuldade, né? E a intenção aqui é trazer consciência. Quem é você? Para você ver aonde você precisa mudar. Se sou eu a pessoa para te ajudar. Porque se não sou eu, você não tem o que fazer. Você pode parar de me seguir e você pode buscar outras orientações, porque às vezes você só está perdendo seu tempo. Então, é claro que a minha missão ela é feita por pessoas, mas se não é você, então não é você. Se você aguenta mais um pouco, né, não reconhecer onde você está errando, não reconhecer que precisa de mudança, não reconhecer o que precisa de ajuda, não sou eu que vou falar para você: olha, você está obrigado a fazer isso. O próprio Deus não faz isso. O próprio Deus, ele te deixa para o seu momento. Enquanto você estiver aceitando ser humilhada, aceitando uma vida escassa, sabe? Um casamento muitas vezes de fingimento, um casamento muitas vezes suportando só porque você falou que não ia ter a vida dos seus pais, não ia ser como a sua mãe, não ia ser como seu pai, e você tá
repetindo a mesma coisa, a mesma situação. Então, assim, a vida ela é muito curta. E dependendo da forma como você foi treinada, foi educada, com a tua experiência, às vezes você está perdendo tempo acreditando numa vida que pode ser muito diferente. Às vezes você está aí, não é assim mesmo. Minha avó foi assim, a minha mãe foi assim, eu nasci mesmo para ser pobre, eu nasci para dívida, eu nasci... Agora me pergunta, por que eu sei disso? Por que eu sei disso? Porque é um lugar que eu já passei. E é um lugar que eu não desejo para mulher nenhuma. Porque não tem coisas mais fortes nesse mundo do que o poder das nossas crenças. As nossas crenças são os nossos valores. As nossas crenças é a nossa verdade. É a sua verdade. Independente de ser errado ou não, independente do que você está fazendo ou não, dentro de você, no seu subconsciente, é a sua verdade. É igual quando você fala assim, você discorda de algo dos seus pais, por exemplo. Eu não quero um homem, um marido que seja como meu pai. Adivinha o que acontece? Você dá ordem para sua mente, para o seu mundo espiritual, que é exatamente aquilo. Porque você pediu de forma errada. Então, assim, quando você aprende como que você funciona, como sua mente funciona, principalmente, não é até a oração você passa a orar diferente. É principalmente a oração. Uma coisa que as pessoas mais fazem errada, coisa que eu mais fiz errada, e é a razão de tudo que eu passei, é a forma da oração. A oração, ela precisa ser específica, ela precisa ser sincera, ela precisa ser limpa, né? Sem ranço de vitimismo, sem falsidade, humildade, falando exatamente sobre aquilo que está acontecendo. Por exemplo, vamos pensar que você tem medo de ser traída. Vamos imaginar que você é uma mulher que tem medo de ser traída porque a sua mãe foi traída. E aí você ora a Deus assim, Deus, eu não aceito passar por a experiência que minha mãe teve. Deus, eu não aceito ter um marido que fez o que o meu pai fez com a minha mãe. Um exemplo. Quando você fala isso, mesmo falando para Deus ele é inteligente. Ele é poderoso, ele está no controle de tudo. Mas mesmo você falando para ele e você está falando essa frase, eu não aceito ser traída como a minha mãe, sofrer como a minha mãe, ser humilhada como a minha mãe, ou ter um pai, ter um marido que faça o que meu pai fez com a minha mãe. Quando você faz essa oração dessa forma, eu não aceito, não quero. Você está dando uma ordem para sua vida. E aí, inconscientemente, como você está ferida, você vai e procura namorado, um homem, exatamente alcoólico como seu pai. Sem princípio, muitas vezes, porque quem trai não tem princípio. Quem trai não tem princípio. E não quer dizer que não tenha caráter. O princípio é porque quando você é ferida, quando você tem um trauma, você tem uma ferida emocional, não quer dizer que você não tenha caráter. Você anda no mesmo caminho que você aprendeu, das suas experiências. Então aquilo que você em oração fala, eu nunca vou ter isso, isso não vai acontecer comigo, você está dando ordem para o seu intelecto, para sua alma, que você tá, que você quer para sua vida. Aí você me fala, Marcelo, mas a alma não é inteligente? A alma é inteligente. Mas nós temos um corpo, um mecanismo, já que Deus deu autonomia para você fazer da sua vida o que você quiser. Ele é tão poderoso que ninguém nunca vai chegar em mim e perguntar assim, Marcelene, alguém te obrigou a aceitar Jesus? Alguém te obrigou a batizar nas águas? Alguém te obrigou a jejuar? Alguém te obrigou? Não. Ninguém nunca vai te perguntar isso. Por quê? Porque são decisões que eu e você temos que tomar. E Deus coloca sobre você. Se você não sabia disso agora, a verdade liberta é nessa questão. Então, quando está escrito a verdade te liberta, é para que você, quando você conhece uma verdade, um princípio, uma lei, você passa a aplicar aquilo na sua vida. Como essa questão. Às vezes você está orando,
de forma totalmente negativa, com vitimismo, com falsidade, com culpa, com medo. E aí essa energia, essa frequência de quando você está orando dessa forma, vai fazer o que com você? Ela vai fazer com que você não viva o que você está falando, mas viva o que você está sentindo. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. E quando nós estamos com medo, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com culpa, que são um sentimento onde o mal ele se aloja disso. Não são sentimentos que o mal coloca. Todos os sentimentos foram criados pelo próprio Deus. O medo tem uma finalidade positiva. Você sabia disso? Ele tem uma finalidade positiva. Todas as emoções têm uma finalidade positiva, desde que você esteja em equilíbrio para governar e usar como necessário. Então, nesse desafio, você vai expandir a sua consciência. Você vai aprender a mudar a sua vida no geral. Por quê? Porque você vai aplicar coisas simples do dia a dia, sem enrolação, sem coisas longas, mas é algo que talvez você vai ouvir, vai pegar o conhecimento pela manhã e vai aplicar à noite. Vai pegar o conhecimento à noite e vai aplicar amanhã, sabe, no outro dia. Então, não há nada que você queira resultado se você não usar de estratégia, não usar de ferramenta. E se esse desafio é só para você, vai ser só você. Porque ninguém mais se importa com seus objetivos. Ninguém mais se importa com a sua vida. As pessoas elas estão em busca de emoções, elas estão em busca de reconhecimento, de aplauso. Só que não é isso que vai fazer você mudar. Não é isso que vai fazer com que você tenha resultado. E agora eu vou te passar aqui alguns passos. Não vou detalhar cada um, eu vou te passar alguns passos que eu usei para sair do ponto mais que zero. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar que ninguém começa do zero. E de certa forma ele tá certo, ninguém começa do zero. Mas quando você tem tudo, que você coloca aquela força em tudo aquilo, e você se sente tão amada ao ponto de que nada vai te atingir, e de um dia para a noite vem uma tempestade e te arranca tudo, é como se você ficasse mais do que o número zero. É como se você perdesse a significância da vida. E eu recebi, vou responder a uma caixinha, uma das caixinhas mais... Agora, eu coloquei ontem a caixinha, e às vezes você perdeu mais uma oportunidade de preencher uma caixinha e eu te responder, te dar um direcionamento. Mas às vezes você pensou assim, não, eu não vou ajudar ela a engajar, não vou ajudar ela a vencer, não vou ajudar ela a crescer. Sendo que eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te ajudar, para pegar na sua mão. E muitas vezes a arrogância, né, de achar que não precisa de ajuda, mas tá aqui. Mas tá aqui ouvindo. Não vem no ao vivo, mas vê depois, né? Então, assim... O importante é que você está evoluindo. O importante é que você está crescendo. Porque isso não impacta sobre mim. Mas isso impacta sobre aquilo que às vezes vai demorar mais do que o que eu demorei para recomeçar. O que eu demorei para ver aonde que eu precisava de mudança. Porque quando você controla suas emoções, não interessa o que está acontecendo. Não interessa se você está na TPM, se você está triste, o que você está. Você vai retomar. Se você precisar dar uma paradinha, você dá uma parada. Mas você tem que retomar e você tem que fazer. Seja 1000 pessoas te aplaudindo ou ninguém. Porque se Deus está mandando você fazer, faça. Porque a pessoa que precisa ouvir, ela vai ouvir. E ela vai ser resgatada. E ela vai ter ajuda. Isso é o que importa. Não é o quanto você está sendo aplaudida. Não é o quanto as pessoas estão te aprovando. Quando você cura a sua identidade, você não depende mais disso.
Por isso que eu faço a live independente de quantas pessoas tem. Porque eu sei que se você tá fazendo o que tem que ser feito, você pode falar que tá no tempo de Deus. Agora, se você tá colocando como desculpa, não aconteceu ainda na minha vida porque não é o tempo de Deus, não é porque não é a vontade de Deus. Se você não tá fazendo, não vai plantar. Se você não tá colhendo, se você não tá plantando, você não vai colher. E aí é que tá aquela perguntinha sobre aquele sentimento horroroso da inveja, aonde as pessoas sempre falam, nossa, eu tô sendo invejada, eu acho que a minha vida não anda porque alguém tá com inveja, tá isso, tá aquilo. Mas será que o invejoso não é você mesmo? A invejosa não é você mesmo? Eu sei, é uma coisa dura, mas o meu objetivo aqui não é fazer amizade com você. Meu objetivo aqui é te trazer clareza sobre aquilo que você precisa mudar em você. Porque enquanto você estiver fingindo que tá tudo bem, as coisas não vão mudar. Deus não vai fazer nada. Porque você está fingindo que tá tudo bem. Agora quando você falar, não tá tudo bem. Eu estou exausta, eu estou cansada, eu estou estressada. Eu preciso de uma saída. Eu preciso reconhecer onde eu estou errando. Quem pode me ajudar? O que eu preciso fazer? Como eu posso fazer? E aí o jogo vai mudar para você. Vai ser fácil? Não. Eu até gostaria de te falar isso, e se eu soubesse como fazer, eu teria feito. No momento que eu não vi saída. Eu não via saída. E naquele momento, eu comecei a me sentir vitoriosa. Eu decidi me sentir vitoriosa. Eu decidi me sentir capaz. Eu decidi ver o quanto que eu era não milionária, bilionária. Porque até então eu fui milionária. E quando você se sente bilionária, não tem preço. É sobre quem você é sobre quem você se torna, é sobre as possibilidades de vida. Então quando você descobre quem você é, ninguém te para, crítica não te para, elogio não te para, aplauso não te para, estar sozinha não te para, estar com milhões de pessoas não te para. Então, uma das perguntas, daqui a pouco eu vou responder, que eu achei muito interessante, é assim: como uma mulher guerreira que mesmo após a luta conseguiu manter-se em pé? Essa pessoa, ela é uma nova seguidora, então ela não sabe praticamente nada da minha vida. Ela provavelmente está falando da vida dela, mas é exatamente como eu me via. Nessa pergunta é exatamente como eu me via. Como uma mulher guerreira que mesmo após a luta conseguiu manter-se em pé. Para começar, o pior erro das mulheres é esse arquétipo de guerreira. A mulher, ela não nasceu para ser guerreira. A mulher, ela nasceu para amar, para ser amada, para ser harmonia, para direcionar, mas não direcionar o que vamos fazer dessa forma, não. Mas com ideia, com incentivo, com amor, com cuidado, tornando uma casa em lar, né? Sabendo como falar, tendo essa habilidade que a gente tem de pensar antecipando do fato. O homem muitas vezes só consegue olhar, né, uma direção. Nós não. A mulher tem essa habilidade. Então, o grande erro das mulheres é elas quererem ser guerreiras. Elas querem ser fortes. Elas querem ser homem nenhum não manda em mim. Homem não faz isso. Homem não me... E aí, se elas conseguissem ir para uma ilha e falar, eu não preciso, porque até aquelas que decidem ficar mulher com mulher, elas sempre estão precisando. E quando fala que não precisa, tá na cara delas a arrogância, né? Arrogância. Tem coisa mais feia do que uma mulher que é feminina tentando ser macho. É um monstro, né? É um horror. Você é feminina, mas você é tão cheia de carga, às vezes não tem nada a ver com sexualidade que eu tô falando, mas você é tão cheia de feridas, tão cheia de arrogância, que você é uma machona. Sabe? Uma machona. Não tem o homem que é feminino, menino, e você, às vezes, aparentemente, tem um corpo de Barbie.
tem um rosto super feminino, mas o seu jeito, a forma como você se porta pra vida é de uma machona, sabe? É de uma macha. Você quer ser um galo no quintal, você quer ser um macho na relação. E aí você mata o espírito de masculino do seu marido, porque você quer passar à frente, você quer, sabe? Você quer resolver tudo, você não confia. Então, a mulher guerreira, ela tem muito essa característica de ser forte. E às vezes você nem se vê dessa forma, porque você tá tão pra baixo que você nem se vê dessa forma. Você deixa ele se virar, porque de fato você não deu conta de passar por cima dele. Mas você é aquela pessoa que carrega tudo nas costas, como eu era. Carregava todas as emoções nas costas, carregava, só ficava com raiva, eu não falava sobre aquilo, só ficava chateada, eu não falava sobre aquilo, e dava a impressão de que eu tava assim, me protegendo. Mas na verdade, eu não falava sobre a situação, mas eu ficava chateada com aquilo, eu ficava com mágoa daquilo. E aquilo gerava obesidade, e aquilo gerava outras situações. E, no geral, eu carregava toda a família nas costas, todo mundo nas costas, eu resolvi o problema de todo mundo. Então isso torna-se uma mulher guerreira e tola. A mulher guerreira, pra mim, ela é uma mulher tola. Porque você não precisa ser guerreira. Você não precisa ser forte ao ponto de carregar o mundo nas costas. De fazer tudo sozinha para que você possa ser reconhecida como uma pessoa que não precisa de ninguém, principalmente de homem. Porque em algum momento você vai precisar. Às vezes você não fala que não precisa porque você não dá conta de ter um homem forte dentro de casa. E aí você sempre que escolher um homem fraco, homem menino. Porque homem forte tem autonomia, sabe? Ele tem voz. E muitas vezes a mulher ela precisa ser muito sábia para lidar com isso. E aí, por isso que muitas dessas mulheres, elas escolhem homem menino, homem que não tem compromisso, homem fraco, homem que ela tá falando e ele tá o quê? Baixando a cabeça. Já o homem que é o homem que Deus criou, ele tem autonomia de opinião, ele sabe o que ele quer, ele sabe ouvir. O que ele não sabe, ele sabe. Ele tem humildade de ouvir a mulher do lado dele. Ele entendeu que a mulher é a voz de Deus dentro de casa. Então, e quando é a certeza, quando é algo que ele tem certeza que é aquilo que tem que fazer, ele não abaixa a cabeça. Ele vai e faz. E essa foi o que eu aprendi. A resposta para essa caixinha, aonde, como uma mulher guerreira, e que mesmo após a luta conseguiu manter-se de pé, é reconhecer que eu não era tão guerreira assim. Que a parte guerreira e bonita de ser forte e guerreira, de fazer muita coisa sozinha, que era a função do homem, eu via de uma forma e eu tive que ressignificar. Que na verdade o que eu achava que aquilo era bonito, que aquilo era o certo, que aquilo é o que eu deveria fazer para mostrar para mim, para minha família, que eu era uma esposa, que eu fazia a minha parte. Na verdade, só me tirava o meu valor. Por mais que a pessoa me via como valorosa, a própria pessoa verbalizou que aproveitava da pessoa que eu era, das ideias que eu tinha, da força espiritual que eu tinha. E talvez esse é o teu caso no teu casamento, no teu relacionamento, na tua vida. Então, eu me levantei no momento que eu entendi isso. Eu tenho a minha parcela de culpa. Aonde que eu errei? Porque se eu não reconhecesse aonde eu tinha errado, adivinha o que ia acontecer? Eu ia sofrer dentro de um outro relacionamento pior do que aquele relacionamento. Então hoje, a Marcilene, daquela situação que eu precisei me levantar, ela era uma mulher guerreira e forte. Hoje eu sou uma mulher sábia, uma mulher plena, uma mulher que conhece a sua identidade, uma mulher que não deixa ninguém passar por cima dela ou peitar ela, não porque ela é forte, mas porque ela tem respeito por ela, porque ela é honrada,
Porque primeiro eu tenho que saber que eu sou amada. Primeiro eu tenho que saber quais são meus valores. E depois a pessoa, ela vê o meu valor e ela vai começar a cuidar de mim. Ela vai começar a se portar de acordo com o valor. É como uma joia. A joia, em qualquer lugar, ela é só um item sujo de barro. Mas uma joia no lugar certo, limpa, ela é algo que está no porta-joia. Ela é algo que está sendo cuidado para não ser roubado, para não ser extraviado. Assim somos nós. Assim é você e eu. Então, você quer ser valorizada? Para de criticar homem. Você quer ser valorizada? Para de falar mal do seu marido. Você quer ser valorizada? Começa a mudar como mulher. Começa a mudar a sua mentalidade. Começa a mudar as coisas que você tem que fazer. E por isso que eu separei aqui algumas coisas que eu fiz. E eu vou ensinar no desafio, passo a passo, cada um deles. Mas aqui eu vou passar o que eu vou entregar no desafio 21 dias. Primeira coisa, expandir as minhas crenças. O que é isso? É entender quais são elas e qual é o fundamento que ela tem. Com quem que eu aprendi aquilo? Com aquela pessoa que eu aprendi sobre essa crença, essa pessoa, ela me mostra que essa crença tem fundamento? Por exemplo, sobre pobreza. Ah, dinheiro é sujo. Ah, mas com quem que eu aprendi isso? Essa pessoa é milionária para falar que dinheiro é sujo? Ou essa pessoa é pobre e ela não aceitou e não entendeu o que é prosperidade? O que é riqueza? Então, quando você entende isso, não, então eu aprendi isso. Mas é com meu pai. Não, mas se eu aprendi isso com meu pai, então eu vou levar isso pro resto da vida. Não. Seu pai aprendeu com o pai dele. E o pai dele aprendeu com o vô. E alguém da família, se não mudou essa crença, vai continuar miserável, vai continuar pobre, vai morrer sem respeito, porque quem não tem prosperidade, quem não cresce, não tem respeito, as pessoas esquecem. Porque se a pessoa não tem algo para agregar, as pessoas, elas são interesseiras, tá? Então, segundo, criar novos hábitos. Se você não está tendo resultado, procurar novos hábitos. Terceiro, desenvolver autoconfiança. O outro, modelar a motivação diária. Tu tem que modelar, tu tem que construir essa rotina. Dessa modulação, modular, criar, desenvolver. Qual a minha motivação diária, aquilo que eu preciso me motivar. Depois, persistir até alcançar as suas metas. Persistir até alcançar. Porque a sua mente, o seu cérebro, ela molda quem você é, não o que você quer. Não o que você quer fazer ou quer conquistar. Entende? Então, eu espero que o que eu falei aqui tenha feito sentido para você. Comenta aqui se fez sentido, qual a parte dessa live que te virou a chave, ou que te deu raiva, ou que achou que não fazia sentido, mas depois você começou a pensar. Se você está no canal, compartilha, curte, comenta, me ajuda a crescer esse canal. Eu tenho um objetivo até novembro. Eu sei que é um objetivo grande, mas eu tenho um objetivo no canal até novembro de atingir 10 mil pessoas. E tô colocando conteúdo diário. E vou começar a fazer live também, entregando. E se você quer mudança, começa a trabalhar em você. Se você quer mudança, pode reclamar da sua casa, dos seus filhos, dos seus pais, do seu marido, da sua esposa. E começa em você. Começa com o peito aberto. Começa com honestidade sobre você. Sabe? Para de se culpar. Para de se vitimizar. Para de orar com medo. Sabe? Você não precisa ter medo de Deus. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha feito algo que te envergonhe. Porque você sabe qual é o fundamento do pecado? É a morte. E se você não morreu fisicamente, significa que você está aqui, né? E quando fala morte, não significa físico. Só físico. Ele pode te levar à morte física. E se você não aceitou Jesus, você vai ter a morte eterna. Mas a finalidade do pecado também é a morte espiritual. A morte
emocional. E aí, qual é o intuito de você pecar? De você fazer algo? Não é para... Quando você peca, qualquer pecado que você peca não prejudica a Deus. A única coisa que Deus vai ter é tristeza, porque você vai morrer emocionalmente e espiritualmente. E o que é a morte espiritual? É você se afastar da presença de Deus. Por que fala-se tanto do pecado? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. É porque quando você faz algo que te prejudica, você vai o quê? Você vai ter consequência. Porque você se afasta da presença de Deus. O que é a presença de Deus? É o zelo sobre você. É a habilidade de usar o medo. A habilidade de usar as emoções de forma positiva. Por exemplo, se você tem um Espírito Santo, você não vai sair agora no meio da rua com o celular pra cima. Com cartão de crédito falando assim, eu tô aqui. Você não vai sair. Vai? Não vai. Porque você sabe qual é o horário, você sabe qual é o grau de perigo da sua rua, do seu setor. E você cria o quê? Um medo. E aí desse medo vem um sensor que te dá responsabilidade sobre você. Então o pecado é isso. O pecado pode ser você sair na rua e ser isca para um assaltante. Sair na rua, que eu falo assim, no horário sozinho, no horário perigoso. Fazer algo que vai te trazer um prejuízo. E da mesma forma quando você trai a sua esposa, quando você, mulher, porque tem pesquisa que fala que é 50%. Não tem essa de que os homens não prestam, não. É 50%. Do mesmo jeito que homem trai, mulher também trai. Então, assim, mas é um assunto para mais além. Para outro momento. Mas o que eu quero que você saiba é que se você quer mudar de vida, se posiciona de uma outra forma. Agora. Não espera amanhã não. Agora mesmo. Terminando agora aqui de conversar comigo. Mesmo que você não está ao vivo. Fala com Deus. Deus, eu sou um mentiroso. Eu sou uma mentirosa. Deus, eu estou me sentindo culpada. Deus, eu sou medrosa. Eu sou medroso. Eu sou preguiçosa. Eu tenho medo de ser criticada. Eu gostaria de fazer isso que vai ajudar pessoas, vai ser resposta de oração para aquela pessoa, mas eu tenho medo. Eu sou arrogante. Primeiro reconhece quem é você. Depois fala, Deus, seja comigo. Seja comigo como o Senhor foi. E aí você cita alguns nomes de pessoas que buscaram a presença de Deus, buscaram esse direcionamento. Então, orar não é palavras bonitas. Oração não é, às vezes, o que está faltando em você não é a oração do pastor, do padre. O que está faltando em você, não adianta todo dia você pedir oração para o teu pastor, correr lá, fazer isso, fazer aquilo. Talvez não está mudando, sabe por quê? Falta de sinceridade. Você tem que ser sincera com Deus. Deus, eu não te conheço. Eu vou porque todo mundo fala que é, mas no fundo talvez você nem acredita que ele exista. Porque você nunca viu ele, você não está vendo ele na sua vida. Faz sentido para você? É muito triste. Mas é a realidade de muitas pessoas. Então, leva a sério a sua vida. Talvez hoje é o seu último dia. Talvez esse ano é o seu último. Talvez esse é o seu último aniversário. Talvez é a sua última ida à igreja. Talvez é a última oportunidade que você vai falar com a sua mãe. Que você vai falar com o seu filho. E aí você tá aí buscando se preencher nas emoções, nas estratégias de manipulação da internet para ter a sua atenção, para te vender produto, para te vender curso, para te vender isso e aquilo. E muitas vezes a pessoa nem vai te amar, te entregar um conteúdo que realmente é transformador para a sua vida. Então, eu te convido a se colocar na presença dele. Eu te convido a falar com ele. E uma oração que move montanha. É nessa forma que eu vou te falar aqui agora.
É a oração que eu fiz quando eu não via saída. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença agora, meu Pai, para apresentar a vida dessa pessoa, para apresentar a minha vida. Que essa pessoa possa entender, meu Pai, que não é sobre a igreja que ela tá, não é sobre o pastor que ela tem, não é sobre os problemas que ela tem, mas sobre a sinceridade, meu Deus, dela reconhecer o quanto ela precisa do Senhor. Então, meu Pai, só se lembra daquele dia que eu queria desistir de viver e que eu pedi pro Senhor não deixar que eu me separasse da Tua presença, porque a mágoa, o ódio, o rancor é um pecado. E quando a pessoa ela quer parar de desistir, ela já está se afastando da Tua presença. E a única coisa que eu te pedi foi isso, meu Pai, que eu nunca me afastasse da Tua presença. E que essa pessoa possa falar isso também, meu Pai. Que ela possa pedir a Tua presença sobre ela. Que ela deixe de querer que outras pessoas mudem a partir de hoje. E que ela comece a mudança por ela. Que independente de um filho complicado, de uma filha complicada, independente do marido, da esposa, ou da situação financeira, que ela comece por ela. E mesmo que a Tua vontade, meu Deus, seja que ela não tenha bens materiais, mas que ela possa conquistar a paz, a alegria de vida. E que essa live, meu Deus, que esse vídeo, que esse material, ele possa ser vitalício na vida dessa mulher, desse homem. Que até quando eu não estiver mais aqui, ele possa transformar vidas. Porque hoje, meu Deus, eu falei sobre algo tão simples, que é como ter resultado, como vencer. E é assim que eu me sinto hoje, vencedora. E nem um pouco guerreira, nem um pouco. O que eu ensinei hoje foi uma coisa tão simples e que as pessoas não querem fazer, que é se voltar na Tua presença. Eu apresento a minha vida nas Tuas mãos, eu apresento a vida dessa pessoa nas Tuas mãos. E que ela possa tomar hoje toda a responsabilidade sobre a mudança dela. E que ela possa entregar ao Senhor hoje o pecado, o rancor, o ódio, a culpa. Ela possa entregar hoje essa ponte que está entre ela e o Senhor, que é esse sentimento de mágoa, de ódio, de culpa. Obrigado, meu Deus, que o Senhor seja honrado, que toda a glória de fato seja dada ao Senhor, não por interesse, mas por real glória, real exaltação a quem o Senhor é na minha vida e é na vida dessa pessoa. Amém? Comenta aqui qual foi a decisão que você vai tomar a partir de hoje na sua vida. E eu quero te convidar a fazer o que eu estou fazendo, que é a opinião do outro não tem poder nenhum sobre a minha vida.
A única opinião que me importa hoje é a opinião de Deus. A única opinião que me importa hoje é a minha opinião sobre quem eu sou diante de Deus. Porque eu entendi que se eu fizer isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. A minha alegria, ela vai ser renovada a cada manhã. A minha felicidade vai ser cada vez mais presente na minha vida, nos momentos. O meu relacionamento vai ser cada dia mais saudável. A minha vida no geral. E se eu viver só mais um ano, só mais um dia, eu vou feliz. E se eu viver por mais 50 anos, eu terei cumprido a minha missão. Faz isso também. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe. E que tudo que você vier fazer a partir de hoje, apresenta a Ele. Tudo que você for fazer, apresenta ao Deus Criador. Eu não tô te chamando para ser fanática. Eu não tô te chamando para sair da tua religião. Eu não tô te chamando para se tornar uma bitolada. Eu tô te chamando para ser inteligente. Eu tô te chamando para ser uma vencedora. Para usar o poder de recomeçar. Para mudar a sua situação. Você, independente da idade que você tem, você ainda tem muitas coisas para viver. Você tem muitas coisas para contribuir. E eu quero terminar essa live falando que você é muito amada. Você é muito amada. Amada inclusive por mim, que nem te conheço. Talvez a gente nunca vai se ver. Mas se eu conseguir cumprir a minha missão aqui, é porque eu acreditei que você fosse chegar aqui. Deus tem colocado amor no meu coração sobre todas as pessoas que querem mudança. E eu tô pedindo só as pessoas que querem mudança. Deus, me envia só as pessoas. Hoje, se fosse para mim zerar os meus seguidores, podia ser zerar. Deixa só as pessoas que querem mudança. Porque a minha intolerância, qual é o seu pior defeito, Marcelene? A minha intolerância é para pessoas que querem, mas não querem fazer. Para pessoas que querem colher uma lavoura, uma colheita que não plantou. Não seja essa pessoa. Porque muitas vezes quando a gente está ferida, a gente está no fundo do poço, a gente quer colher algo que a gente não plantou. Você não está plantando, você não está fazendo, você não está exercitando, você não está treinando. Como que você quer colher? Né? Ó, um beijo para você, Deus te abençoe e até a próxima. Amanhã eu estarei por aqui. Não sei se vai ser pela manhã, bem cedo, mas amanhã eu vou entregar. Olha só, minhas aulas tudo assim, ó, tudo anotadinho. Isso dá um trabalhão, tá? Merece curtida, merece comentário e compartilhar. Amanhã eu vou entregar 7 pilares de uma vencedora. Beijo!